Memórias do Padre Germano, capítulo 34. Um adeus. Em regra, o homem ama os lugares nos quais foi ditoso e tem aversão aos sítios nos quais caiu, derreado ao peso enorme da sua cruz. Ainda que o raciocínio nos faça considerar que o que tem de se dar, dará em qualquer parte, o homem não aliena de si essa preocupação, sujeitando-se ao seu influxo tanto o sábio quanto o ignorante. Nós confessamo-lo ingenuamente, recordamos com horror alguns lugares nos quais sentimos essas agudíssimas dores, esses profundos acessos de desespero, essa agonia que põe termo a todas as esperanças para deixar-nos submersos no fundo do abismo do abatimento. Ah, quanto sofremos, quanto a alma se nos abate, quanto o desânimo nos cobre com seu manto de neve ou com sua capa de frias cinzas, quando vemos tudo morto, quando nada, o aniquilamento, se nos afigura a sorte da humanidade. Não é muito de admirar, portanto, que se encare com tal ou qual temor as paragens nas quais sofremos, recordando cheios de prazer os pontos nos quais tenhamos repousado por um momento embora das nossas habituais fadigas. Nesta existência tivemos poucos dias de sol, percorrendo várias cidades. Ao deixá-las, não teve o coração de bater com mais violência que a do costume. Por isso que por toda parte nos seguia essa muda sombra, esse fatídico fantasma da nossa expiação. Naturalmente, porque ontem semeáramos ventos, colhemos hoje abundantes messes de tempestades. Quem vive em constante naufrágio, poucos instantes tem de alegria, mas como ninguém se vai da terra sem haver sorrido, sem haver repousado alguns instantes, a fim de prosseguir mais animoso a sua penosa jornada, nós outros, obedientes a essa lei, também tivemos alguns momentos de repouso e doce contemplação na orla do mar. Sim, ali, quer a sós, diante da imensidade, quer acompanhado de formosa menina de 5 anos ou de um pequeno de 3, perguntamos às ondas: onde está a felicidade? E elas, levantando montanhas de nevada espuma, pareciam responder: na luta incessante do trabalho. Vede o nosso exemplo. E nós seguíamos, olhar ansioso, esse movimento das ondas, admirando sua esplêndida e variada beleza de forma e de cores. Belas sempre, jamais deixam de comover os corações sensíveis, contando-lhes uma história interminável. Traçam na areia misteriosa hieroglifos e fogem e volvem para deixar na praia um estendal de líquidas pérolas. O mar é a fotografia da criação. Todo ele se pode dizer renovação e vida,
tendo em si duas forças em contínuo trabalho, a da atração e a da repulsão, que se completam na eterna luta, pois se faltasse uma, nulo estaria o trabalho da outra. O mar é qual manto de Deus. Como é belo quando recebe do sol a chuva dourada dos seus raios luminosos. Belo ainda quando a lua o envolve na sua túnica de prata, ou quando se espelham em suas águas as nuvens dos crepúsculos purpurinos. E é sempre grandioso, sempre admirável, surpreendente de novos encantos, como que oferecendo ao pensador um livro imenso, no qual pode estudar as maravilhas da criação. Durante um ano, quase semanalmente, temos ido à beira-mar, buscar um lenitivo às nossas aflições, e sempre, graças às ondas coroadas de branca espuma, às auras úmidas e frescas, e especialmente às comunicações de um espírito amigo, que conosco se comunicou sob o nome de Padre Germano, sempre dizíamos: conseguimos alevantar nosso ânimo e fortalecer o corpo, a ponto de nos parecer inverossímil que um organismo tão enfraquecido por contínuos sofrimentos recobrasse por alguns instantes tanta força e tanta atividade. Horas de gozo, nem a docíssima recordação de as haver fruído se apagará jamais da nossa mente, e ingrata seríamos, de fato, esquecendo instantes de felicidade que passaram, quem sabe, para jamais voltar àquele sítio, porquanto a bondosa família que ali nos concede carinhosa e franca hospitalidade vai mudar de residência. E antes da sua partida, fomos dizer um adeus àquela humilde casita. A plaga, as penhas e as ondas que tanto nos seduzem quanto inspiram. O mar, a semelhança da mulher enamorada, que diante do bem-amado ostenta todas as graças e atrativos, apresentou-se-nos. O mar, soberbo em todas as suas galas, as ondas havia muito não se espreguiçavam na areia, formando mantos de espuma, mas ontem era como se detivessem até para que lhes admirássemos os contornos, a esplêndida formosura. O sol, esse à semelhança dos antigos templários, estava envolto em manto de brancas nuvens, que por sua vez entreabriam a miúde as cambiantes dobras para que um luminoso reflexo inundasse o mar. E a água, em movimento contínuo, veio produzir matizes de 1000 colorações, quais mais belas e fulgurantes. Quanto a nós, dominada por indizível emoção, ainda de pé, inclinamos o espírito ante a majestade desse quadro, exclamando: graças, meu Deus, que tanto dás vida aos simples infusórios, como sabes gerar infinitos mundos que proclamam tua glória e onipotência, infinitas também. Adoro-te, Senhor,
Adoro-te e meu culto eu te rendo no mais magnífico dos templos, nessa grandiosa basílica levantada em a noite dos séculos, na fecunda natureza que entoa o hosana das tuas leis eternas e imutáveis. Como és grande, ó meu Deus, e como a ti me sinto atraída por misterioso magnetismo. Sim, eu te amo com todas as veras do coração humano e com essa paixão divina que inflama o espírito ávido de progresso, faminto de verdade, sedento de luz. Quero ser grande, também eu, para penetrar nessas moradas onde os espíritos mais se acercam de ti. Quero amar, mas com esse amor sublime dos redentores. Quero possuir também essa sabedoria que devassa os arcanos da ciência. Átomo que sou, tenho em mim contudo o germe da imortalidade, visto como a luz espiritual penetra a câmara escura do meu pensamento, e eu sinto em meu ser a irradiação do infinito. Bendito, tu que criastes o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Bendito, sim, bendito. Nisto, a voz da menina Rosita, inseparável companheira de passeios à beira-mar, veio arrancar-nos do nosso devaneio, despertando-nos para a realidade. Mas também se pode ver Deus no rosto de uma criança, porque dos olhos de uma criança também se irradiam célicos esplendores. Continuando o passado, foram os nossos olhares atraídos para um casal de jovens que, a brincar com as ondas, se riam alegremente, sempre que a branca espuma lhes salpicava as vestes de cambiantes pérolas líquidas. Como é risonha a mocidade, refletindo alguns momentos sobre os seres que nos cercavam, veio-nos à mente o esboço de uma página da vida humana. Rosita e o irmão brincavam na areia, alegres e confiantes, enquanto a boa mama os fitava venturosa. Para esta mãe, o casalzito composto dos filhos era o mais formoso da terra. Célia e Henrique, o outro par que não contava cumulativamente meio século, olhavam-se amorosos. Para eles, o todo estava no seu amor. Quanto a nós, sem a alegria das crianças, sem a bendita ventura de sua mãe e sem a doce esperança de Célia e Henrique, olhávamos o mar, contemplando na mobilidade de suas vagas algo que nos falava de Deus, fazendo-nos pensar na eternidade. A dor é o agente do progresso que diz a muitos espíritos: levanta-te e caminha. E há quanto tempo essa voz ressoa em meus ouvidos. Antes de deixar a plaga tranquila, entramos na humilde casinha onde tantas vezes nos fora dado ouvir o médium sonâmbulo pelo qual falava o espírito do Padre Germano. Detivemo-nos
na saleta onde ouvíramos frases tão consoladoras, mentalmente agradecemos aquelas paredes, o seu abrigo, aquelas cadeiras, o repouso que então nos proporcionaram. E como não ser assim, se ali recebemos tão instrutivas lições, conselhos tão prudentes, dados umas e outros com tanto amor e paciência? Um espírito amigo jamais se cansa de aconselhar e instruir. Ah, como é grande o amor do Espírito! Mas eis que chega o momento de partir, abandonando casa, praias, penhas, ondas, tudo ali se ficava. Certo, quando deixarmos a terra, nosso espírito irá ter a esse lugar, deter-se-á naquelas penhas, e sendo verdade, como diz Draper, que sempre que se projeta sombra em uma parede, a mancha aí se conserva permanentemente, provado que as imagens do passado se acham gravadas no éter, tanto quanto nele vibram passadas vozes e trescalam perfume as murchas flores, desde o tempo em que o homem nem sequer ansiava o voo do pensamento. Aí, nesse sítio, nos contemplaremos a nós mesmos. Nos veremos abatida e triste, lamentando a eternidade da vida que acreditávamos ser a perpetuidade da dor. Aí tornaremos a ouvir a voz do Padre Germano, que tanto nos impele hoje ao progresso, como nos alenta e inspira. Oh, sim! Ao deixar este mundo, havemos de ir ao sítio em que ontem estivemos, para dizer-lhe um adeus. Ingrata seríamos, com efeito, se esquecêramos o consolo inefável que aí teve o nosso espírito. Quantas vezes aí chegáramos lamentando as misérias humanas, para deixá-lo lábios entreabertos em venturoso sorriso, murmurando com íntima satisfação: a vida é bela quando se confia no progresso infinito e se ama a verdade suprema, a eterna luz. Adeus, humilde casinha, plagas tranquilas, ondas envoltas em nevadas espumas, rocas tapizadas de musgo virente, de virentes algas. Adeus, adeus. Grácia, 12 de março de 1884. Amália Domingo Soler.